Olá, bom dia. Você aí de casa acompanhando o primeiro culto aqui da ISP, seja muito bem-vindo. Que o Senhor possa estar contigo e que a gente possa realmente estarmos acalmando um pouco nossas tribulações, da nossa vida corrida, fechando nossos olhos e orando para que a gente possa preparar o nosso coração para a adoração. Bom, para começar o culto de hoje, você que está aí em casa, por favor, abra sua Bíblia em Eclesiastes 3. Vamos ler. Tempo certo de todas as coisas. Tudo tem uma ocasião certa, e há um tempo certo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e o tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora. Bom, o texto vai continuar falando que tem vários tempos para várias coisas na nossa vida. E hoje é o nosso primeiro culto completamente transmitido na plataforma online da ISP. E apesar de tanto caos e tanto problemas no mundo, eu gostaria de que a gente pudesse ser grato a Deus, ainda hoje, tempo de agradecer, tempo de se reinventar e tempo de se aproximar de Deus, principalmente. Que a gente possa seguir o exemplo do profeta Daniel e termos mais tempos para orar em casa, não tendo medo de mostrar a nossa fé para os nossos vizinhos. É com esse coração que eu convido todo mundo aí de casa ou aqui mesmo para o louvor de hoje de manhã. Olá, pessoal. Não sei se para vocês, mas para a gente aqui, como o Daniel falou, é nosso primeiro culto de transmissão. E para a gente é um pouquinho estranho estar aqui liderando louvor, mas não vemos nossos irmãos aqui fisicamente em nossa frente, né? Mas é estranho a gente estar cantando, parece lá tem uma câmera e a gente tem que cantar para ele. É estranho, vocês estão aí em casa louvando, mas não tem irmão do lado para louvar junto. É estranho essa situação que nos impede de sair de casa, de nos encontrar com amigos. Mas sabe de uma coisa? Tudo isso, tudo que está acontecendo hoje, não é nada estranho para o nosso Deus. Porque Ele está acima de tudo e está no controle de tudo. Ele, assim, conhece cada um de nós, Ele conhece o que está acontecendo. Então que, apesar de tudo, podemos nos acalmar e entregar esse momento para Ele. E, apesar de tudo, podemos reconhecer
a soberania dele e poder estar louvando e adorando ele. Porque ele é a nossa segurança, ele é o Deus maravilhoso e ele sempre está no controle de tudo.
meu pastor e nada faltará. As águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar, quando no vale eu passar, e eu não temerei, pois no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás. Início. És meu pastor e nada faltará. As águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar, quando no vale eu passar, e eu não temerei, pois no controle
Senhor, muito obrigado, Pai, porque em tantas lutas no dia a dia, o Senhor realmente é Deus, realmente é o Criador, realmente é não só o nosso Salvador, mas é o nosso Senhor também, Senhor. Pedimos como congregação para que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor. Que o Senhor possa reinar cada dia mais em nossas vidas, em nossos atos e os nossos pensares. Peço para que o Senhor seja ungindo a boca do pastor Daniel agora, que vai abrir a palavra e vai compartilhar conosco, que possa ser um alimento espiritual para nós, Senhor. É este peço e oro em nome de Jesus, amém. Bom dia. É uma alegria estarmos juntos novamente, apesar de ser virtual. Queria agradecer o pessoal do grupo de louvor que esteve dirigindo esse tempo de adoração a Deus. E queria mencionar o Kevin, que deu um jeito de fazer funcionar toda essa parte de transmissão. Ele foi aprender e já resolveu tudo e estamos aqui. Então, se você costuma vir para a igreja, eu queria encorajar você a pensar de que maneira a gente pode manter comunhão uns com os outros. A Bíblia diz que nos últimos tempos o amor de muitos vai esfriar. E essa separação forçada que a gente está tendo hoje, e deve durar alguns meses, talvez acabe apagando um pouco o nosso amor. Então eu queria encorajar vocês a prestarem atenção no que a gente vai estar compartilhando hoje. Quando a gente ouve sobre essa coisa de não poder se reunir, a primeira imagem que vem à mente é do exílio na Babilônia, que os judeus passaram. Foram levados como prisioneiros, feitos escravos, não só prisioneiros, mas eram obrigados a trabalhar. Estavam longe da sua terra, longe do templo, longe da presença de Deus. E ali a gente ouve o Salmo 137. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Eu acho que ainda não deu tempo de sentir saudade, porque é o primeiro domingo que a gente está fazendo sem nos encontrarmos pessoalmente. Mas certamente estamos todos meio confusos, meio atônitos, surpresos com uma situação como essa. Parece tempo de guerra. Lojas fechadas ou o pessoal indo atrás para comprar papel higiênico e fazendo estoques em casa, voos cancelados, fronteiras fechando, o pessoal em quarentena. Se você pensar nos judeus daquele tempo, eles estavam bem tristes pela saudade e também pela situação que estavam enfrentando. Pensa assim, como a gente pode cultuar a Deus se a gente não tem mais o templo? Como cultuar a Deus se a gente não tem mais o sistema sacrificial de ofertas a Deus, de purificação dos nossos pecados? Pior, tendo que ouvir os feitores, aqueles seus captores, gerentes de escravos, pedindo para que esses judeus cantassem e dançassem uma música para Deus. Como se alegrar numa situação como essa? Como cantar a Deus? Como cantar para aquela gente que tanto machucou e se divertiu matando nossos filhos? Esse Salmo 137 é famoso porque o último versículo diz assim: bendito aquele que pegar os seus filhos e arrebentar a cabeça deles nas pedras, assim como eles fizeram com os nossos filhos. Havia um ressentimento, havia uma tristeza no coração daqueles judeus. Hoje eu quero falar sobre o que nos impede de estar sintonizados com o coração de Deus, a partir de uma história conhecida de Mateus 15. Esses, na Babilônia, não sentiam mais como estar em sintonia com Deus, porque não tinham o templo, como nós estamos sem o templo hoje.
E lá em Mateus 15 havia outra coisa que impedia essa comunhão deles com Deus. O que nos impede? A tradição humana versus a lei de Deus. Tradição ou lei? Ou mais especificamente, tradição humana versus a lei de Deus. Eu pergunto isso de vez em quando, o que é mais importante, o amor ou a verdade? Teve uma pesquisa entre os japoneses que falava que a harmonia era mais importante do que a verdade. Então as pessoas preferiam não prestar muita atenção no que é verdadeiro, não, desde que você mantenha a harmonia da sociedade. Acontece que precisa ter as duas coisas. Se você não fala a verdade, em alguns casos é falta de amor, é não se importar com o destino final daquela pessoa, não se importar com os valores que têm guiado aquela pessoa. Jesus sempre mostrou amor e verdade. Mostrava a verdade, revelava o erro, o engano, mas também demonstrou compaixão e amor. Hoje a gente vai ver, assim como na última pregação, Jesus revelando o engano do coração humano, daqueles que se julgavam as pessoas mais certas. Acompanhem comigo a leitura, a gente está em Mateus 15. Então, alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram. Então, observe, o pessoal saiu lá de Jerusalém para ir encontrar com Jesus para fazer a seguinte pergunta. Por que seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer? E aqui vem uma primeira pergunta, o que traz santidade na nossa vida? A santidade é interior ou exterior? O que nos santifica? São os ritos. É água do Rio Jordão, areia do Monte Sinai, banho de sal grosso. Né? O banho de sal grosso é outra religião, mas tem igreja que usa essas coisas. Álcool gel, hoje em dia, né? Água, sabão e álcool gel, isso aqui nos traz santidade. Para o judeu, eles se santificavam se lavando. Não era tanto sobre higiene. Né? Nos nossos dias a gente pensa, puxa, pelo menos eu lavava a mão, quer dizer que os discípulos não lavavam a mão para comer? Que negócio é esse? Né? Mas aqui tinha a ver com a tradição. Tinha a ver com, não tanto a higiene, mas o ritual para purificação. Se alguém fosse ao mercado, eles pensavam, e estivesse muito perto de um gentio, ou, né, eles deviam pensar, Deus me livre, num samaritano, ele estava contaminado, ele precisava se purificar. Não tinha a ver com germes, micróbios ou coronavírus. Tinha a ver com a presença de pessoas que eram impuras. E se eu encostar em alguma coisa, como nos dias de hoje, né? Se você encosta numa maçaneta, em algum objeto que alguém impuro tocou, você se tornava impuro também. Então o judeu precisava se purificar. E isso é que trouxe esses líderes, fariseus e mestres da lei, até Jesus, para perguntar por que os seus discípulos não fazem isso que nossa tradição respeita tanto tempo. Respondeu Jesus, e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse, honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é uma oferta dedicada a Deus. O termo técnico é korban. Eles estavam dizendo, tudo que eu podia dar para os meus pais na sua velhice, porque você deve lembrar também, não tem aposentadoria nesse tempo, não tem INSS. Então, se você envelheceu, não consegue mais trabalhar, como você vai se manter? Os filhos é que trabalham e sustentam seus pais. Mas aí, por isso brasileiros e judeus são de alguma forma parecidos, né? Eles queriam dar um jeitinho. Os judeus são muito alegres, como os brasileiros são alegres, e também tem essa malandragem de querer cumprir a lei, mas não exatamente cumprir a lei. Quer cumprir exteriormente, mas não de coração. Então surgiu essa tradição. Se você devia honrar seu pai e sua mãe, mas se você dissesse, eu estou consagrando todos os meus bens para Deus, então não posso mais usar esse dinheiro para cuidar dos meus pais. Mas na prática, não é que ele entregava todo o dinheiro para a igreja ou para o sacerdote, era só uma declaração. Aí o sacerdote entregava uma declaração para ele, todos os seus bens pertencem a Deus.
Então ele guardava aquela declaração e mostrava, ó, já dei tudo para Deus, não tenho nada para dar para vocês. Ele continuava usando para ele, mas para os pais ele tinha a desculpa de que não tinha mais o que dar para eles. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. E aí vem os elogios de Jesus, né? Hipócritas, atores, fingidos, né? Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. A Bíblia, a Mensagem, traduz essa parte assim, impostores. A profecia de Isaías a respeito de vocês acertou em cheio. Esse povo faz um grande show, dizendo as coisas certas, mas o coração deles não está nem aí para o que dizem. Fazem de conta que me adoram, mas é tudo encenação. Eles me usam apenas como desculpa para ensinar o que se adapta ao seu gosto. Então, essa coisa de nosso coração está longe de Deus, não estou falando que o de vocês é desse jeito, né? Mas quando a gente olha essa história aqui, a gente vê pessoas religiosas, pessoas estudadas, pessoas que estavam acostumadas com a lei. Eles chegam para Jesus e têm um comportamento exterior muito aprovado, mas o coração estava longe de Deus. Versículo 10. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse, ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da sua boca, isso torna impuro. Lembra que eu falei no começo sobre lavar as mãos? Então, é isso que está em jogo aqui. É pureza e impureza ritual. E aí, Jesus conta uma espécie de uma parábola. Não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que sai do coração. Isso para um judeu era algo totalmente revolucionário. Jesus está mudando todo o sistema de puro e impuro que a lei ensina. O que está em Levítico e Deuteronômio, será que não vale mais? E, embora os discípulos estivessem aqui, vocês vão lembrar depois da história do Pedro, quando ele está, já depois da morte de Jesus, lá no livro de Atos. Ele está no telhado ali de uma casa e tem uma visão que desce um lençol dos céus com um monte de animais e a voz diz, mata e come. O que Pedro fala? De jeito nenhum, Senhor, eu sou uma pessoa pura, eu sigo a lei e esses animais são impuros. E aí a voz diz assim, não considere impuro aquilo que eu purifiquei. E ele tem essa visão 3 vezes até que vão chamá-lo, dizendo que Cornélio tinha enviado pessoas para chamá-lo. Jesus contou essa parábola para os fariseus e mestres da lei. E aí aparecem os discípulos. Chegam perto de Jesus e falam, viu, os fariseus ficaram ofendidos quando o Senhor falou uma coisa dessa. Por que foi falar uma coisa dessa, Jesus? E aqui, às vezes, a gente tem que pensar na nossa própria atitude. Jesus, você está arrumando encrenca. Não fale aquilo que é verdade, fale o que eles precisam ouvir, agrade eles. Né? Será que a gente deve ser sempre politicamente correto? Jesus era politicamente correto? Não era muito, não. Jesus precisava mostrar um engano. Tem muita gente sincera nesse mundo que segue diferentes religiões, mas a sinceridade não é suficiente para você chegar até Deus. Você precisa estar no caminho certo, o caminho verdadeiro. Não é a sinceridade que conta, ou só a sinceridade que conta, mas a sinceridade naquilo que é verdadeiro. Jesus responde, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixe os fariseus, eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, os dois vão cair num buraco. É isso que vai acontecer com eles, eles estão conduzindo outras pessoas para o abismo. Quem você tem seguido? Para onde você tem conduzido as pessoas? Quem está seguindo você para onde? Eu acho interessante um adesivo que está em alguns carros, né? Não me siga, estou perdido. Né? Você está perdido ou você sabe para onde você está indo?
Nos 90 anos da imigração japonesa, a gente fez um Evangelho de Marcos, bilíngue, português e japonês. E no começo e no final desse livretinho tem testemunho de algumas pessoas. De todos os testemunhos de pessoas que leram essas histórias, todos que se converteram, eles falam assim: eu me converti vendo esse testemunho. É sempre o mesmo testemunho. De 15 testemunhos que tem ali, todo mundo gostou de um testemunho. O testemunho do senhor Shokomita, pelo menos esse é o nome que a gente dava em japonês, né? É o pai da Satiemita, que é missionária da PEC. E quando eu fui visitá-lo, ele já estava acamado. E eu perguntei para ele, pedi para ela perguntar para ele o que a gente devia escrever. Ele falou: é simples, a coisa mais fácil do mundo. Tem 3 coisas importantes. E se você errar em alguma dessas, você vai se dar muito mal. O que é importante decidir na vida? Com quem você vai casar? Presta atenção, hein? Não vai casar com qualquer um. É muito importante com quem você casa, porque se você casar com a pessoa errada, em vez de você ficar mais perto de Deus, você vai ficar longe. A segunda coisa importante, ele falou, é para quem você trabalha. Para quem você dedica seus anos de vida, para quem você dedica todo o seu esforço. Escolha a pessoa certa para quem você vai trabalhar. E o terceiro, quem você segue. Se você não seguir Jesus, qualquer outro que você seguir, você vai parar num lugar muito ruim. Com quem você vai casar, para quem você trabalha, quem você segue. Se você segue um cego, você vai cair no buraco. Se você está conduzindo outros e você está cego, então você vai conduzir outros para o buraco. Aí Pedro pede para Jesus, né? A gente não entendeu nada, Jesus. Explica esse negócio para a gente. Aí Jesus vai dizer: será que vocês não conseguem entender, minha gente? Né? Vocês não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e depois vai embora por algum outro caminho? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração. E são essas coisas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Aqui eu queria pensar um pouco com vocês. Nesses tempos de radicalização em tantas áreas, especialmente na área política. Não sei qual é a sua posição política. Tem cristãos muito bons que são bem de direita, outros são bem de esquerda, outros são bem de centro. Né? Mas eu queria dizer que quando você começa a falar, se o seu texto, se a sua fala tem cheiro, tem jeito de ser uma coisa de ódio, ou de medo, de ameaça, isso não é de Deus. Né? Se aquilo que você fala te leva para mais perto de Deus, leva as outras pessoas para mais perto de Deus, esse é um bom indicativo de que você está no caminho certo. Então, independente da posição política, porque numa igreja, isso não deve ser barreira para a gente desfrutar da comunhão uns com os outros. Mas aquilo que está no nosso coração, é isso que nos torna impuros. Se você participa de um grupo de cristãos, um grupo de discussão, e você sente que está ficando com mais raiva de alguém, ou assim, presta atenção. Né? Presta atenção, porque você pode estar sendo conduzido para um buraco, ou você pode estar conduzindo outros para o buraco. Quando fala aqui de maus pensamentos, tem a ver com pensamentos imorais, ou pensamentos de ódio. O homicídio, você já aprendeu que o homicídio não é só matar outra pessoa, mas aqui está falando do coração. Se você odeia alguém, tem vontade de matar alguém, para Deus é como se você já tivesse matado a pessoa. Mesma coisa com adultério ou imoralidade sexual. Não é porque você beijou outra pessoa, ou porque foi para a cama com outra pessoa, mas o fato de desejá-la. Isso é o que está no coração. E o pecado que está no coração vem para a ação e isso leva à morte, o que diz a Bíblia. Então, roubo, mentira, fala mal, né? Calúnia. Isso torna a pessoa impura. E aí a gente termina dizendo: por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? E aqui a tradição, a gente podia falar de tradição religiosa,
de, não sei, comprimento de cabelo, se usa maquiagem não usa, se pode ver televisão não usa, ou não, mas eu queria pensar outras coisas. Será que a sua família é motivo para você transgredir o mandamento de Deus, de amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a você mesmo? Eu já conheci muitas pessoas que os filhos são a coisa mais importante até do que Deus. Será que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa dos seus filhos? Será que vocês transgridem os mandamentos de Deus por causa da cultura, do orgulho, da imagem que você tem de você mesmo, de preservar a sua imagem? Não vamos fazer isso, o que vão pensar da gente? Né? Será que você transgride o mandamento de Deus para não perder sua fonte de renda? Será que você transgride o mandamento de Deus por causa da comodidade? Sabe, o melhor jeito de você não errar é não fazer nada. Mas a Bíblia considera não fazer nada um erro. Né? Será que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da falta de temor a Deus? Eu vi no Facebook, mas não consegui achar a imagem para colocar, mas alguém começou a dizer, o faraó temia as pragas, mas não temia a Deus. Do que você tem medo hoje? Eu sei que o coronavírus está na pauta o tempo todo. E aí, para algumas pessoas, de tanto ouvir aquilo, começa o coração a ficar apertado. Eu ouvi um amigo dando conselhos. Não passe mais do que 10 ou 15 minutos por dia pesquisando sobre coronavírus. Limite o seu tempo de internet para 1 hora por dia. Invista seu tempo em aperfeiçoamento pessoal, vai ler, né? Vai estudar, escreva bilhetes para os seus amigos, né? Escreva mensagem para os seus amigos. Como a gente faz para não perder esse amor como igreja? E aí eu queria incentivar vocês. A gente vai até dividir a igreja em duplas ou trios para orar uns pelos outros. Mas enquanto a gente não termina de fazer esse sistema, eu queria encorajar você. Agora mesmo, depois que terminar o culto, manda uma mensagem, manda um versículo, manda um áudio para alguém dizendo, e aí, como você está? Tem alguma coisa que eu posso fazer por você? Pensa se perto de você, pode ser na igreja ou fora. Será que tem alguém que está com saúde mais debilitada, não pode ir para o supermercado? Será que você pode fazer isso por eles? Não sei, vamos ser criativos, vamos trabalhar essa coisa de estarmos mais próximos. Mas voltando, Faraó temia as pragas. Cada vez que vinha uma praga, ele falava, tá bom, pode levar o povo. E daqui a pouco ele mudava de ideia. Não pode levar mais. Aí vinha outra praga. Tá bom, pode levar, por favor, leva embora. Aí ele fala, não vou fazer isso, não vou deixar. Como você reage quando você vê a mão de Deus? Como você reage quando você fica com medo? São tempos de mostrar amor pelos outros. O que te impede de obedecer a Deus, de amar uns aos outros, de amar a Deus, de se importar com os outros, assim como você se importa com você mesmo? Não precisa nem amar mais do que você ama você mesmo. Vamos começar com o mais básico. Ame como você ama a você mesmo. Será que o pessoal tem álcool gel suficiente? E na sua casa tem 32 litros de álcool gel? Né? Será que você pode arranjar algumas máscaras para as senhoras que não conseguiram comprar? O que você pode fazer para mostrar esse amor? Então, que esse seja o nosso desafio, que não haja impedimentos, que a gente não procure impedimentos para obedecer o mandamento de amar a Deus e amar o próximo. Oremos. Te louvamos, Deus, te agradecendo por tudo aquilo que o Senhor tem feito e reconhecendo que o Senhor continua sendo soberano, mesmo nesses tempos de incertezas e de medo. Queremos, Deus, orar pelos profissionais da saúde, que o Senhor os proteja, que o Senhor os guarde e que eles
façam isso com amor, não com medo. Oramos também, Deus, por aqueles que estão doentes ou ainda vão ficar doentes. Que o Senhor guarde o seu corpo, fortaleça-os, ajude-os a se recuperar. Mas, acima de tudo, que o Senhor proteja a fé daqueles que te conhecem. E oramos também, Deus, pela oportunidade que temos de compartilhar dessa paz que podemos ter quando o mundo está numa confusão tão grande. Ajuda-nos, Deus, a darmos bons testemunhos, a mostrarmos que nós não temos medo de nada, mas pelo contrário, que confiamos em Ti, que reconhecemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Dá-nos a sensibilidade, ao mesmo tempo o bom senso, de amar todos aqueles que estão ao nosso redor da mesma maneira como nós amamos a nós mesmos. Abençoa cada uma das famílias, abençoa cada um que está assistindo hoje. E ajuda-nos, Deus, como igreja, a mantermos os nossos olhos fixos em Ti. Obrigado por cada um que está participando hoje desse culto. E abençoa em nome de Jesus. Amém. Agora vamos para o momento de oferta. Você pode estar perguntando, nossa, mas como é que a gente vai fazer isso? Então, você aí de casa, a gente vai cantar a música e o Kevin vai passar um slide aqui. Pode pausar o vídeo neste momento, mas só neste momento, para ver os dados certos da conta da ISP. Que o Senhor possa te abençoar e, por meio dessa bênção, você poder devolver o que é de Deus, né? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá essa oportunidade de devolvermos um pouco das bênçãos que o Senhor dá em nossas vidas, Senhor. Que o Senhor possa nos dar sabedoria e que esse dinheiro possa ser gasto somente com o Teu reino. Este peço e oro, Pai, em nome de Jesus, amém. Vamos para a bênção agora. Sobre este povo que se
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam sobre você e sua casa, hoje e sempre. Amém. Os avisos, queria só dar um aviso, explicando por que a gente está fazendo desse jeito, online, é que por causa dessa situação toda do coronavírus, então a liderança da ISP concordou e recomenda que a gente não faça mais nenhuma atividade presencial. Então as células, as aulas de escola dominical, os cultos estão todos suspensos, pelo menos até a Páscoa. E a gente vai ter outros comunicados em breve. A gente está tentando e está testando ainda algumas coisas. Então pode ser que nessa primeira semana nem tudo funcione, mas com o tempo vai se ajustando. E outros avisos a gente vai colocar num arquivo que vai junto com esse link aqui, tá bom? Então, Deus abençoe, bom dia, boa semana para vocês.